Bem-vindos ao Rádio Contos, um espaço de imaginação e cultura na sua rádio comunitária de Morro da Fumaça, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, através do Departamento de Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O amigo imaginário de Theo. Theo era um menino muito criativo, mas, ao mesmo tempo, muito solitário. Ele gostava de inventar histórias e passava horas brincando com seus brinquedos. Sua maior vontade era ter um irmão ou irmã, alguém com quem pudesse dividir suas aventuras e sonhos. Mas sua mãe, sempre preocupada, dizia que não, que uma criança era uma bênção, mas duas? Bem, duas eram uma maldição. Isso fazia Theo sentir ainda mais a solidão, mas ele nunca deixou que isso o abalasse. Ele se contentava com sua imaginação fértil, criando mundos incríveis e personagens fantásticos. Mas, apesar de sua criatividade, havia um vazio dentro dele, um buraco que só poderia ser preenchido com a presença de um irmão ou irmã. No entanto, a realidade era diferente. Então, ele se refugia em seus brinquedos e em suas histórias. Até que, um dia, algo inusitado aconteceu. Theo estava em seu quarto, brincando com seus brinquedos, quando ouviu uma voz suave, quase sussurrante, vinda de algum lugar em seu quarto. "Oi, Theo", disse a voz. Ele olhou ao redor, tentando localizar de onde vinha, mas não viu ninguém. "Oi?", respondeu, confuso. A voz se repetiu, desta vez com mais clareza. "Sou Bob, seu novo amigo." Theo congelou por um momento. Nunca imaginara que pudesse ter um amigo assim. "Amigo?", ele perguntou, ainda desconfiado, mas a curiosidade o tomou de surpresa. Então, a figura começou a se materializar diante dele. Era um menino, de uns 10 anos, com cabelos bagunçados e um sorriso enigmático. Ele parecia normal. Nada demais, exceto por algo estranho em seus olhos, que brilharam por um segundo. Bob rapidamente se aproximou de Theo e se apresentou. Ele parecia ser exatamente o tipo de amigo que Theo sempre desejou, aventureiro, engraçado e disposto a brincar com ele o tempo inteiro. Mas, à medida que a amizade foi se aprofundando, Theo começou a perceber algumas coisas estranhas. Todas as noites, quando Theo estava prestes a dormir, ele sentia uma presença em seu quarto. Os brinquedos que ele deixava espalhados pelo chão pareciam ganhar vida. Ele notou que seus olhos ficavam vermelhos e brilhavam na penumbra do quarto. Eles batiam na porta, como se estivessem querendo sair, mas, por mais que Theo tentasse, ninguém mais parecia perceber. Ele tentou contar à sua mãe, mas ela não acreditava nele, e sempre dizia que era apenas sua imaginação. Em uma dessas noites, Theo viu Bob saindo do seu quarto, com algo nas mãos. Era a espingarda de seu pai, que estava guardada em um armário. Bob, como se nada de errado estivesse acontecendo, atravessou a casa e foi até a sala onde seu pai estava sentado no sofá, embriagado como de costume. Theo ficou curioso e, de longe, ouviu um barulho alto vindo da sala. Era um som abafado, seguido por um grito. Theo sentiu um arrepio na espinha, e o medo começou a tomar conta de seu corpo. Bob voltou para o quarto de Theo, com um olhar perturbado. Seus olhos estavam vazios, como se algo estivesse errado. Ele não dizia nada, mas seu comportamento estranho deixou Theo nervoso. Bob começou a falar palavras desconexas, coisas que não faziam sentido algum. "Eles não me deixam em paz", dizia Bob, com uma voz baixa e tremida. "Preciso de mais força. Mais poder." Theo não sabia o que estava acontecendo. Ele não conseguia entender o que Bob queria dizer. Ele tentou afastar o medo e pensou que, talvez, fosse apenas uma brincadeira. Mas algo estava errado. Aquela noite, algo de muito estranho aconteceu. Theo estava tentando adormecer quando ouviu o som de uma sirene.
Era uma sirene distante, mas que parecia se aproximar. Ele olhou pela janela e viu as luzes de um carro de polícia chegando perto de sua casa. Sua mãe, desesperada, corria pela rua, gritando seu nome. Theo sentiu um frio na barriga. Ele sabia que algo estava acontecendo, algo que não podia controlar. Quando a mãe de Theo entrou em casa, ela parecia pálida, com os olhos arregalados de medo. Ela procurava por Theo, chamando-o pelo nome. Theo, onde você está? Ela gritava, sua voz cheia de pavor. O menino, assustado, sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo puxado para algum lugar. Ele olhou para Bob, que estava em silêncio agora, com os olhos vazios e profundos. Não era mais o amigo divertido que Theo conhecera. Algo tinha mudado. Theo não sabia o que fazer. Ele queria ir para os braços de sua mãe, mas não conseguia se mover. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. Bob, por outro lado, parecia mais forte e mais agressivo. Seus olhos vermelhos brilhavam com intensidade. Você não pode sair agora, Theo, disse Bob, com uma voz profunda, como se estivesse em outra dimensão. Theo tentou correr para a porta, mas, antes que pudesse, algo o segurou. Ele olhou para trás e viu Bob, que agora estava com um sorriso sombrio no rosto. Não se preocupe, disse Bob, você sempre vai estar comigo. O menino sentiu uma pressão crescente em seu peito, e, por um momento, pensou que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Naquele momento, ele sabia que deveria sair dali. Com toda a força que conseguiu reunir, Theo correu para fora de casa, sentindo uma sensação de alívio ao ver sua mãe correndo em sua direção. Ela o abraçou forte, sem palavras, mas com os olhos cheios de lágrimas. Mas, quando Theo olhou para trás, não viu Bob. O amigo imaginário havia desaparecido. Para sempre. Ou será que não? Theo nunca mais o viu, mas, de vez em quando, ele sentia uma presença estranha ao seu redor, como se Bob ainda estivesse por perto, esperando o momento certo para retornar. E, mesmo assim, ele não teve coragem de contar tudo à sua mãe, pois sabia que ela não acreditaria. O que restou de tudo aquilo foi a sensação de que o mundo de Theo nunca mais seria o mesmo. Fim. Conto baseado na obra escolar de Maria Eduarda, originalmente intitulada Meu Amigo Bob. A peça original foi produzida para a aula da disciplina de língua portuguesa, com os alunos do 8º ano da professora Neuza de Medeiros Almeida Sartor, da Escola Princesa Isabel de Morro da Fumaça. Você acompanhou mais um conto no projeto Rádio Contos, uma iniciativa da Rádio Comunitária de Morro da Fumaça, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, através do Departamento de Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Até a próxima história!